Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este culto é um culto de glorificação a Deus pela união, pelo casamento da irmã Natália, do irmão Lucas, nossos queridos. Está aqui as famílias, os amigos. É a oportunidade também deles juntos pedirem uma bênção ao Senhor para toda a sua vida agora juntos, como marido e mulher. Então por isso nós vamos iniciar com uma oração. Convido a todos a fechar os seus olhos para nós iniciarmos esse culto com essa oração de clamor. Senhor Deus, estamos diante do Teu altar e clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. A vida de Jesus que foi derramada ali na cruz é esta vida que precisamos sobre nós nessa hora. Nos alegra, nos dê a Tua comunhão, nos dê a Tua paz, que todos que aqui estão sintam profundamente o Seu agir, a Sua presença, Senhor, a ação do Seu Espírito Santo. É o que clamamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos iniciar cantando o primeiro hino, que está nessa folha que vocês receberam, essa folha avulsa. Os instrumentos vão iniciar o hino de clamor. Continuamente e fartará a sua alma. Louvar o Senhor por este hino. Senhor,
a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor com o próximo hino. O grande amor do meu Senhor.
Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas, tudo que Ele tem realizado na vida desse casal também. Essa noite é uma noite especial, louvado seja o nome do Senhor, onde o povo de Deus se reúne para glorificar esse Deus que acabamos de cantar agora, que não está longe, mas está no nosso meio, está nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. O grupo de louvor vai cantar um louvor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem imprudente, que edifica a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui, a igreja pode se assentar.
Antes de falarmos um pouco desse texto, nós queríamos deixar uma palavra sobre casamento, sobre a revelação do Senhor. Foi o próprio Deus que instituiu o casamento. E Deus também abençoou o homem com uma companheira. Deus nos abençoou dando-nos uma companheira. Você sabia disso? Está lá na Bíblia. Gênesis, capítulo 2:19, diz assim: Deus olhou para o homem, para Adão, depois que ele tinha criado Adão. Adão estava sozinho, lá no paraíso, e Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar uma ajudadora. E assim, a partir da própria carne de Adão, Deus criou a mulher e abençoou o homem e estabeleceu uma missão para eles. Adão sozinho não tinha como cumprir a missão de Deus, que era crescer, multiplicar, e assim se formou a família. E Deus vai falando que o homem, ele deixaria o seu pai e a sua mãe e se uniria à sua mulher e seria uma só carne. Então Deus estabeleceu essa ordem para nós, para a formação do gênero humano, a formação das famílias. Deus estabeleceu assim. E esse versículo é interessante, que diz assim: o homem e a mulher, eles deixariam o seu pai e sua mãe, que é o conceito que nós conhecemos. Os pais não criam seus filhos para si próprios. Vai chegar um momento em que eles terão que deixar, viu, Vânia? Nelson, tem que deixar, Às vezes os pais ficam segurando, chega aquela idade do namoro, o pai fica ciumado, mas não tem jeito. Isso é uma ordem do próprio Senhor, para o homem. Essa expressão deixar a casa do seu pai e sua mãe, não é abandonar os pais, não fiz nada disso, mas é deixar aquela vida que ele tinha ali dentro da sua própria casa, estudar do seu pai. Agora ele e ela terão uma nova vida juntos, E o versículo continua: deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão o quê? Uma só carne. Aí vem uma ordem que vai depender bastante de vocês dois, que antes não conviviam sob o mesmo teto, agora vão conviver sob o mesmo teto e tem agora podemos dizer assim, um grande trabalho, de ser uma só carne. E o homem e a mulher precisam realmente ser unidade. São dois, mas o pensamento, as ações, o objetivo, eles têm que estar em perfeita harmonia, como marido e mulher, para cuidar da vida deles. Não mais dependendo dos pais, agora com a maturidade que eles vão adquirindo dia a dia. Tudo isso foi instituído pelo Senhor. Então o casamento é uma bênção de Deus para o homem, para as famílias, e todos nós, aqueles que já se casaram, sabem muito bem disso. A solidão, nós não fomos feitos para ficar só. Nós precisamos da presença do Senhor e da família junto das nossas vidas. Deus também estabeleceu alguns conceitos para o casamento. Esses conceitos, eu gostaria até de ler alguns textos da palavra, vou ser breve nessa leitura. O primeiro texto se encontra no livro de Efésios, em que Deus estabelece que o casamento ele é hierárquico. Da mesma forma que Cristo é o cabeça e a igreja está submissa à cabeça, o homem ele é o cabeça desse relacionamento. As ações partem principalmente dele, e a mulher está sujeita a essas ações. E por sua vez a palavra diz que a mulher esteja submissa ao homem, mas que os homens amem as suas esposas
né? E essa linguagem submissa significa sob uma missão, né? E a missão deles é formar um lar na presença do Senhor. Sob essa missão, juntos, amando, né? Quando se fala o cabeça, recai uma grande responsabilidade sobre o homem, né? Suas ações do amor, né? Na temperança, nas ações em prol do casamento, né? Porque a expressão cabeça não é estar acima ou mandar, não, é estar ali para tomar as ações para o amor, para a proteção, para cuidar do seu lar. E juntos, né? Como a Natália como ajudadora, juntos eles vão trilhar esse caminho na presença do Senhor. Então o casamento ele é hierárquico. O casamento também ele é monogâmico, né? No passado, você vai ler lá no Velho Testamento, você vê que os reis, os homens, eles tinham não só uma esposa, né? Mas lá no passado tinha uma função, né? O homem ele precisava ali da família para a sua subsistência, de filhos, de muitos filhos, para tocar uma fazenda, para tocar a agricultura, para a própria proteção do lar. Então o homem tinha ali várias famílias. Mas no Novo Testamento, Paulo estabeleceu na doutrina que o casamento é monogâmico, né? Casamento de um homem, uma só mulher. Então Deus estabeleceu isso. E o casamento também é indissolúvel, hierárquico, monogâmico e indissolúvel. São conceitos de Deus na palavra do Senhor. Não são conceitos do homem, nem conceitos da igreja cristã maranata. São conceitos da palavra do Senhor, né? E Efésios 5, 23, ele fala disso, né? Ele é indissolúvel, porque Deus falou assim, o que Deus juntou, dentro desse mesmo versículo que Deus fala sobre que o homem não deveria estar só, deveria se unir a sua mulher, Deus disse assim, o que ajuntou o homem, o Senhor, não separe o homem. É uma ordem para o casamento de Deus, uma bênção. Então é Deus que os está unindo. Então não separe o homem. Glória a Deus. Isso quer dizer, permitam que Deus dirija a vida de vocês e que não haja a interferência humana, em que a razão humana prevaleça, mas o que vai prevalecer é a vontade do Senhor, né? E assim, este casamento ele vai ser um casamento para todo sempre, porque é assim que Deus estabeleceu o casamento, né? Certa vez os fariseus vieram perguntar a Jesus a respeito do divórcio, né? Porque o divórcio está lá, eles estavam usando a lei que Moisés deixou ali claro a respeito do divórcio, em qual ocasião deveria ser o divórcio. E Jesus diz o seguinte, nem sempre foi assim, mas pela dureza dos vossos corações foi estabelecido a lei do divórcio. E Jesus diz assim, mas nem sempre foi assim. Então isso quer dizer que o conceito de Deus sempre foi um casamento único, indivisível, para todo sempre, né? Esse sempre foi o conceito de Deus. Então Jesus diz assim, por causa da dureza dos homens é que foi estabelecida a lei do divórcio, né? E o meu conselho é para vocês dois, nós tivemos um casamento há uns meses atrás, é o mesmo conselho, né? Não endureça os vossos corações. Não endureça, né? Que Deus estabelece uma bênção para a família, Deus estabelece uma bênção para o homem, e por causa da dureza do coração, né? Quando a gente fala em dureza, a gente não precisa entrar em tantos aspectos. Mas o que é a dureza do coração? Né? É a falta de diálogo, é a falta do amor, é a falta do perdão, a falta de reconhecimento dos erros. E o casal ele precisa perdoar, ele precisa reconhecer os erros, ele precisa se humilhar diante de Deus, né? Ele precisa se humilhar diante da esposa e vice-versa, a esposa também. E quando o homem não consegue ajustar essas coisas, o coração vai se endurecendo. E essa história nós conhecemos muito bem, né? E aí Jesus falou,
por causa da dureza dos corações, teve que se estabelecer a lei do divórcio. Né? E nós vivemos numa sociedade em que as leis não param de ser formadas, muitas vezes, por causa do próprio homem, por causa das suas mazelas, dos seus limites. Então, precisamos estabelecer uma ordem por isso, porque o tempo mudou. É assim, os anos vão se passando, o homem vai esquecendo os conceitos de Deus e obrigatoriamente tem que se fazer leis para ajustar, muitas vezes, a dureza do coração do homem. Por isso o nosso conselho, para mim, para você que nos ouve, principalmente para esse casal aqui, né? Não endureça os vossos corações. Lembre dessa palavra, né? Daqui a 20, 30 anos, né? Não endureça os vossos corações. Amém? Amém. Voltamos aqui ao texto. O texto foi uma parábola de Jesus dando um conselho. O conselho de Jesus é aquilo que a nossa alma precisa, né? Vocês estão tão aflitos, preocupados, aí vem a voz mansa e delicada do Senhor no nosso coração, e tudo se acalma, tudo clareia, vem a direção. Jesus é este, que tem uma palavra para as nossas vidas. E assim Jesus estava dando um conselho usando uma parábola, que era uma forma de ensino, no qual Jesus usava uma situação em que era fácil de entender e ele aplicava o ensino. E nesse texto aqui, Jesus diz assim, Jesus ele fala sobre o homem imprudente. Eu vou ler o primeiro versículo que diz assim: todo homem, né? Homem e mulher, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem imprudente. Aquilo que nós falamos aqui a respeito do casamento, são todas as palavras baseadas no conceito de Deus. Então, nós ouvimos. E a palavra de Deus está constantemente chegando ao nosso coração. Mas basta apenas ouvir a palavra de Deus para as coisas darem certo? Não. Você tem que ouvir e colocar em prática. Se você só ouvir e se alegrar com a palavra de Deus, olha que palavra boa, muito bom, mas não colocar em prática, o efeito dela vai ser nulo. E Jesus diz assim: ao homem prudente, né, ao homem sábio que quer alcançar a vitória, eu assemelho aquele homem que ele fez uma construção e construiu a sua casa sobre a rocha. Isso aqui é uma coisa muito clara, né? Qualquer casa que é construída precisa ter um bom alicerce, né? Se o terreno não é um terreno muito firme, você vai aumentar ali as sapatas, né? Porque naquele tempo não existia esse tipo de construção que era de concreto, de vergalhão que nós conhecemos, que nós fazemos a nossa construção. Mas eles procuravam construir as suas casas em lugares sobre a rocha, então, na qual a casa ia ficar muito bem estruturada. Então você vê que a linguagem é muito fácil. Então Jesus diz assim: um homem prudente, um homem que quer que a sua casa ela perdure, independente das circunstâncias, constrói a sua casa sobre a rocha. O homem imprudente, ele não se preocupa com isso, porque ele constrói a sua casa sobre a areia. Interessante, irmãos, que a areia também é rocha. Só que não é uma rocha compacta e única. A areia são pedacinhos da rocha, fragmentos da rocha, né? Normalmente a areia é fragmentos da rocha. E interessante que como Jesus vai ensinando, diz assim: esse homem prudente, ele construiu a sua casa sobre uma rocha. E veja bem como é que o Senhor Jesus vai explicando. Ele diz assim: e desceu a chuva, né? Correram os rios e assopraram o vento sobre essa casa que estava sobre a rocha. E tem uma expressão que diz assim: e combateram aquela casa. Combateram. Combate é quê? É guerra, né? Guerra, né? Então, e a gente sabe disso. A chuva, o vento, né? Se a casa não estiver ali bem estruturada, ela pode sofrer os danos.
E a gente, vamos usar essa expressão aqui para o casamento. Para o casamento de Lucas e Natália. E para os nossos casamentos também. Né? Se nós queremos uma bênção para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa, né? E quando Jesus diz que era o homem prudente construía sobre a rocha, Jesus estava dizendo o seguinte: construa sobre a minha palavra, sobre o meu conselho. Porque Jesus é a rocha perfeita. Jesus é a grande rocha. É um hino que nós cantamos que essa rocha ela é tão perfeita que ela produz uma sombra de tão perfeita que ela é. Então, a sombra de Jesus, a proteção de Jesus. Né? Esse combate, isso é uma realidade. Né? Essa comparação da chuva, né? O casamento está constantemente sofrendo os combates da vida. Constantemente. Eu vou usar um exemplo simples, que todos nós estamos aqui passando. Vocês que têm andado, também têm andado muito para o trabalho, eu tenho visto muitas lojas que fecharam nesse período. Concessionárias. Né? Tem uma concessionária que ela fechou. Tinha várias concessionárias aqui no interior, eu conversando com o meu funcionário. Quantas concessionárias que fecharam, né? Quantas lojas fecharam? Mas a gente olha assim, não está vendo só uma loja fechada. O que você vê? Você vê o quê? Famílias, homens, mulheres que ficaram desempregados por causa disso. Isso é ou não é uma chuva forte sobre os lares, o desemprego? É. Todos nós sofremos. Né? Há muitos que estão tentando uma porta de emprego. E isso vem vindo sobre o lar. Né? Se o lar não estiver bem estruturado, ele abala. Abala qualquer um. Né? Uma carta de demissão. Né? Olha, a situação está, não estamos vendendo tanto como nós queríamos, e nós vamos precisar dispensar. Então, é um tipo de vento, é um tipo de chuva, mas Jesus dá um conselho: construa o vosso casamento, o vosso lar sobre mim. Porque quando chegar esse vento forte, essa chuva forte, eu te sustentarei. E o seu lar suportará. Né? E é fácil? Não é fácil. Mas em Jesus nos dará o sustento, nos dará o vigor e o renovo. Né? E falará conosco: meu servo, tem bom ânimo, eu vou te ajudar. E muitas vezes viemos à casa do Senhor querendo uma resposta imediata, e a resposta do Senhor é a sua presença nos nossos corações, o renovo. Né? Então, Jesus dá esse conselho. Quando vier, se o casamento de vocês dois estiverem firmados sobre essa rocha que é Jesus, né? Pode ser que esses primeiros momentos de casamento é felicidade, né? Mas haverá momentos de aperto, de dificuldade, né? Haverá momentos de lutas, né? E é natural, o tempo vai passando, né? A gente lembra da nossa juventude, né? Quanta coisa a gente podia fazer. Aí os outros vêm chegando, consequentemente, vem as dificuldades, vem o envelhecimento, vem as doenças. São tempestades, são chuvas que vêm. Mas quando a nossa casa, o nosso lar, está firmado em Jesus, né? Nós suportamos todas as coisas. É diferente dessa casa que foi construída sobre areia, sobre fragmentos, né? E fragmentos, Jesus é a rocha perfeita. Né? Esses fragmentos são conceitos, são ideias. As pessoas dizem: eu vou estabelecer a minha vida dentro deste conceito. Então ele pega um pedacinho e estabelece ali. Mas aquilo é frágil para suportar o dia a dia. Por isso o nosso conselho, dentro da palavra do Senhor, tomando as palavras de Jesus para as nossas vidas, é: edifique a sua casa sobre o Senhor Jesus. A sua vida, empenhe a sua vida. Lucas e Natália, empenhe a sua vida em estabelecer sobre Jesus. A sua confiança, a vossa confiança é o Senhor. Né? No passado, como nós falamos, as famílias, né, se formavam ali filhos para proteção contra
contra os bandidos, para a subsistência. Hoje a proteção de vocês é o Senhor. Jesus é a sua proteção, Jesus é a sua guarda, é Jesus que vai cuidar do seu lar. Jesus é a rocha perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos construir hoje mesmo. Será que minha casa está construída? Será que eu poderia transferir a minha família, a minha vida, a minha construção para o Senhor Jesus hoje? Pode. Ele está de braços abertos para te ajudar, para te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e abençoe esse casal. Convivemos com eles ali na igreja e eu vi as bênçãos acontecendo, as alegrias dos servos, e ver o Senhor abençoando a vida deles. Nós podemos dizer que este lar já está fundamentado sobre a rocha. E a trajetória deste lar é a vitória, porque eles ouvindo a palavra do Senhor e cumprindo, e na organização do casamento, o Senhor falou com eles. Eles ouviram a vontade do Senhor e cumpriram. Por isso estão aqui glorificando o Senhor. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé nessa hora. Queria convidar Natália e Lucas aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Como cantamos,
pois tu me fizeste bem. Jesus tem nos feito bem para as nossas vidas. Vai cuidar de nós. Vai cuidar deste casal aqui, louvado seja Deus. Vamos orar por eles. Nós te glorificamos, Senhor, por aquilo que os nossos olhos estão vendo, Senhor. O que temos visto é um povo que tem sido abençoado, Senhor. Um povo que tem podido construir a sua vida, a sua família, o seu lar sobre a rocha que é Jesus. Senhor Deus, e vindo as tempestades, nós temos a segurança de permanecermos de pé. Os nossos lares, nossos filhos estarem seguros sob as suas mãos. Nós te louvamos por este bem maior. E este bem não é só para essa vida, Senhor. O seu bem se estende até a eternidade, Senhor. Louvado seja o teu nome. Somos gratos pela vida deste casal, pelo testemunho que eles deram, Deus, desde o momento que eles se uniram e assumiram o compromisso de estar junto diante da sua presença. Continua, Senhor, abençoando. Que o sangue de Jesus, este sangue poderoso que foi derramado ali na cruz, seja sobre os teus filhos. Nos abençoa nessa nova caminhada, já agora como um casal, como família, e eles não tenham falta de nada, porque o Senhor é a rocha a qual eles têm formado o seu lar. Nós assim oramos por eles, crendo, te agradecendo por tudo, Senhor Deus. E queremos também te agradecer por todos que aqui estão, pela sua palavra que mais uma vez foi pregada. Que essas palavras, através do teu Espírito Santo, encontrem lugar em cada coração. Somos felizes, somos alegres por estarmos aqui. E pedimos, continua conosco no nosso retorno, Senhor Deus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus até a volta de Jesus. Amém. Sempre ao Senhor, glorificando pra sempre.